Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E está é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança, quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele, quando da sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és, então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quem é você? Esta pergunta, aparentemente simples, ecoa através dos tempos desde que foi feita João Batista pelos sacerdotes e levitas de Jerusalém. É uma pergunta que nos convida a refletir profundamente sobre nossa própria identidade e missão como seguidores de Cristo. Na primeira leitura, João nos apresenta uma verdade fundamental. Nossa identidade cristã está intrinsecamente ligada ao reconhecimento de Jesus como Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? João não está apenas fazendo uma declaração teológica. Ele está nos convidando a examinar a verdadeira natureza de nossa fé. Pensem por um momento: o que significa verdadeiramente reconhecer Jesus como Cristo? Não é apenas uma questão de palavras ou de assentimento intelectual. É algo que deve permear cada aspecto de nossa existência. João nos diz que quem confessa o Filho tem também o Pai. Esta é uma verdade profunda sobre relacionamento. Nossa conexão com Deus Pai é inseparável de nossa relação com Jesus. E então, João nos oferece um conselho precioso. Quanto a vós, permanecei naquilo que ouvistes desde o princípio. Em um mundo de modismos espirituais e novidades teológicas, esta exortação é mais relevante do que nunca. A verdade fundamental do Evangelho, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que veio em carne, permanece nossa âncora inabalável. Voltando ao Evangelho, encontramos João Batista enfrentando um interrogatório sobre sua identidade. Quem és tu? Perguntam os enviados dos judeus.
A resposta de João é notável tanto pelo que ele afirma quanto pelo que nega. Ele não reivindica títulos grandiosos para si mesmo. Não sou o Cristo, ele declara. Não sou Elias. Não sou o profeta. Em vez disso, João se identifica com as palavras de Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Que humildade profunda! João não busca chamar atenção para si mesmo, mas direcionar todos os olhares para Cristo. Esta é uma lição poderosa para nós hoje. Em uma cultura obcecada por autopromoção e construção de marca pessoal, João nos mostra um caminho diferente. Ele entende que sua identidade e propósito estão completamente ligados à sua missão de preparar o caminho para Jesus. No meio de vós está alguém que não conheceis, diz João aos sacerdotes e levitas. Estas palavras ainda ressoam hoje. Quantas vezes Jesus está presente em nossa vida diária, nos pobres, nos marginalizados, nos sofredores, e não o reconhecemos? Como podemos abrir nossos olhos para ver Cristo em nosso meio? João continua, ele é aquele que vem depois de mim, mas existia antes de mim. Eu nem sequer sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Esta declaração não é apenas sobre cronologia, é sobre a natureza eterna de Cristo e nossa própria posição de humilde serviço diante dele. Voltando à primeira leitura, João nos lembra que temos recebido a unção que vem dele. Esta unção não é um privilégio passivo, mas uma responsabilidade ativa. Ela nos capacita a discernir a verdade e permanecer em Cristo. Permanecei nele, João nos exorta, para que, quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Este é um chamado à perseverança, à fidelidade constante em nossa caminhada com Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos chamados a refletir sobre nossa própria identidade em Cristo. Como João Batista, somos chamados a ser vozes que clamam no deserto de nosso mundo, preparando o caminho para o Senhor. Isso significa viver de tal maneira que nossas vidas apontem para Cristo, não para nós mesmos. Somos chamados a reconhecer e confessar Jesus como Cristo, não apenas com nossas palavras, mas com toda a nossa vida. Somos chamados a permanecer na verdade que recebemos, mantendo-nos firmes em nossa fé em meio às tempestades da vida. E, acima de tudo, somos chamados a estar atentos à presença de Cristo em nosso meio, nos sacramentos, na palavra, em nossa comunidade, e especialmente nos rostos daqueles que encontramos em nossa jornada diária. Que o Espírito Santo nos ajude a viver esta vocação com fidelidade e alegria. Que possamos, como João Batista, diminuir para que Cristo possa crescer em nossas vidas. E que, quando Cristo se manifestar, possamos estar de pé diante dele com confiança, sabendo que permanecemos fiéis à verdade de seu Evangelho. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.